Boa noite, pessoal! Como vai? Tô aqui hoje, mais uma quarta-feira, morrendo de saudade de vocês e deixando para vocês já um abraço da Simone. A Simone hoje está internada com uma doença chamada púrpura. Ela gosta tanto desse universo, né, das mulheres, que ela resolveu se pintar de roxinho. Se você estiver ouvindo aí, beijo para você, melhora logo, amiga, para voltar que semana que vem, hein? E, pessoal, hoje a gente abre o mês, né, falando sobre liderança. Abre mês não, nós já estamos na segunda semana. Semana passada a gente já falou de liderança feminina. E hoje nós vamos falar sobre a importância do feedback na liderança. Para falar sobre isso, eu estou aqui com um especialista, o Eduardo Rodrigues. Boa noite, Edu. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo e estou aqui à disposição. Vamos lá, pessoal, vamos explorar esse corpinho aqui do Edu, porque ele está aqui para ajudar a gente a responder nossas questões, hein? Eu brinco, a gente explora a mente aqui, a gente explora o corpinho, a gente explora tudo, viu, Edu? Ótimo. Tá pronto? Estou pronto. Vou sair derretido daqui. Isso, essa é a ideia. Então, gente, para abrir, né, eu sempre trago para vocês uma pesquisa, um contexto, e hoje eu trouxe uma pesquisa da Você S.A. que mostra que 92% dos líderes não sabem aplicar feedbacks. Eles percebem que as equipes, Edu, eles disparam nela um medo, dispara na equipe uma tristeza, uma raiva em alguns liderados. Então, a gente tem esse problema de ter sido identificado que 92%, quase todos, não sabem aplicar feedback. E, às vezes, né, eu estava nessa lida de pesquisar aqui para o nosso programa, eu vi também que a Great Place to Work, que é aquela empresa que faz as melhores empresas para se trabalhar, né, faz o ranking, eles mostraram que, às vezes, ser sincero demais com o funcionário, repartindo os bons e os maus momentos, pode indicar que a organização confia nesse colaborador. Mas nem sempre é visto assim, né, Edu? Qual que é a tua opinião sobre essas duas pesquisas aí? Bom, os 92% é sabido que os líderes não se dedicam, na verdade, a fazer feedback, porque feedback é uma coisa trabalhosa, né? Não é uma atitude espontânea do líder. O líder, ele é muito cobrado pela área de gestão e ele esquece o comportamento das pessoas. Então, por isso, ele acaba não fazendo feedback. Nos meus cursos, eu tenho notado bastante esse tipo de colocação. Pois é, a gente fica preocupado com isso ou com aquilo e acaba não conversando com a pessoa e não falando o que deveria. Só que chega um momento que ele quer demitir esse cara, né? E aí não houve feedback. O que seria interessante? Você desenvolver feedback, se esforçar para isso, né? Buscar ajuda, inclusive buscar treinamento, buscar palestra, buscar a literatura a respeito, que é rica a respeito de feedback nas livrarias, procurar alguma coisa que seja ligada a você e passar a se preocupar com dar o feedback para as pessoas. E como você falou, as pessoas muitas vezes não veem muito bem o feedback dentro das empresas porque parece que é espontâneo demais. É a forma que é dado esse feedback. Legal. Não é a espontaneidade que faz um bom feedback. É o critério de ampliar a visão da pessoa e fazer com que ela enxergue em si um caminho para a melhora. E isso é um pouco minucioso. Vamos falar mais sobre isso, hein? Vamos lá. E eu quero convidar vocês agora que estão nos ouvindo a ligar aqui no 3016 1764 ou 3016 1765 e perguntar para o Edu quais são as suas dúvidas a respeito de feedback. Conta também, liga aqui para a gente, conta também suas experiências de algum momento que você deu um feedback ou recebeu um feedback que te marcou. Então, gente, no 3016 1764 ou 3016 1765, estou esperando a sua ligação. Enquanto isso, eu vou conversando com o Edu aqui. Aqui, Edu falou que 44% dos funcionários das empresas premiadas lá, né, no ranking das melhores empresas para se trabalhar, receberam pelo menos mais de 3 feedbacks de seus gestores. Isso pode ser uma característica de uma empresa que cuida melhor das pessoas, essa elaboração de feedbacks contínuos durante o ano? Sem dúvida,
sem dúvida, é um diferencial muito forte, né? A pessoa ter feedback, como foi declarado, que teve 3 feedbacks no ano, é um número bastante razoável, que é inclusive recomendado que se fale com as pessoas a cada 3 ou 4 meses, né? Independente daquela avaliação, hein, gente? Porque tem uma coisa é a avaliação de desempenho, né? Exatamente, uma coisa é a avaliação, a outra é feedback. Feedback é como você está indo, eu quero saber como é que eu estou indo. Né? Tem gente que não quer saber. Pois é, mas aí leva um susto, né? E tem gente que quer saber e pensa que está abafando também. E aí quando o líder fala, olha, você não está indo bem nisso, você não está indo bem naquilo, e falar dessa forma também é ruim, não é? Ele assusta. Ele pede e depois ele não quer pedir mais, porque ele fala, pô, eu fui pedir, achei que eu estava abafando e eu não estava abafando. Fiquei mal, vamos dizer assim. E não é verdade. Existem formas simples de fazer feedback. Isso. Gente, dá uma dica para quem está nos ouvindo, assim, para usar amanhã. Para usar amanhã, tá bom. Seu filho recebeu o boletim da escola, né? Normalmente você recebe o boletim da escola, aqueles filhos mais espertos, eles falam assim, que cor é o amor, papai? Aí ele fala, vermelho, né? Então, tá aí meu boletim cheio de amor para você. Aí você precisa... Lá em casa isso não acontece. Imagina, na casa de ninguém isso acontece, só na França. Então, você recebe aquele boletim. Aí ele teve lá uma nota vermelha, 2, 3 notas de 10 matérias. 3 notas vermelhas, vamos dizer assim. Vermelhas abaixo de 6 ou de 5, não sei, de repente... da critério média escolar. Que a escola Isso. estabelece. Olha só o feedback. O que você deve fazer primeiro? Primeiro você deve desobstruir o coração dessa pessoa, porque ele já chega para você, com toda a autoridade de pai ou de mãe, ele já chega para você com constrangimento de estar com a nota vermelha. Então, olha como você foi bem, por exemplo, em história. Olha como você foi bem em física. Aí o filho fala, não, é educação física, presta atenção. Né? Ressaltar as coisas boas. Exatamente. Seja lá qual for. E como você foi bem também em geografia, por exemplo. Aí nós colocamos uma vírgula e a palavra mas. Você foi mal em matemática, você foi mal em química, você foi mal nessas matérias. E você podia se esforçar mais e tal, e termina o feedback assim para o filho. Gente, se você trocar esse mas pelo e, não é? Olha, filho, você foi muito bem nessas matérias, tais e tais e tais matérias, e se você se esforçar tanto quanto você se esforçou naquelas que você não foi bem, eu acredito que você vai muito melhor no mês que vem. A autoestima fica preservada, o elogio fica preservado, e a pessoa começa a ter o quê? Como é que você se sentiu ouvindo isso? Provavelmente você se sentiu valorizado a buscar aquilo que é de melhor, mesmo que você tenha dificuldade. Sim, mas reconhece uma capacidade, uma competência de virar esse jogo. Exato. Aí você vai falar, não, mas eu estou falando lá do cara lá na empresa, eu não estou falando um cara que não é meu filho, nem nada. Como é que você vê seu chefe quando você leva uma bronca? Não é a mesma coisa que levar a bronca de um pai? Você vê ele com autoridade. E se ele o fizer também dessa forma positiva, certamente a pessoa vai se sentir muito melhor e vai colocar mais capacidade, mais a competência dela para melhorar as coisas dentro da empresa. E quando ela não atingir absolutamente isso, vai facilitar para o líder, porque o líder vai poder dizer para ela, olha, nós já conversamos sobre os assuntos, esses, talvez, tal dia, tal hora, nos nossos apontamentos está aqui, e você está sendo demitido. E fica muito mais fácil para o líder também num caso extremo como esse. Mas eu tenho certeza... Porque ele já avisou antes, ele já apontou antes. A pessoa já está com o coração preparado. Então, uma dica simples para amanhã, Edu, é trocar um mas pelo e. Pelo e. E fazer um elogio antes, sempre. Sempre reconhecer as coisas boas. Sempre. Utilizar o e e colocar de uma forma que estimula a capacidade de buscar o que não está legal. Exatamente, porque a pessoa tem competência, ou tem que desenvolver aquilo que ela precisa para melhorar aquilo que ela precisa entregar, digamos assim, para o líder, para a empresa. Bacana. Pessoal que está ouvindo a gente aí, vocês estão antenados? Estão usando aí o mas, estão usando ele? Liga aqui, conta pra gente.
no 3016 1764 ou 3016 1765. Enquanto isso, vou te fazer uma perguntinha mais complexa. Vamos falar de gênero. Existe diferença em relação a dar o feedback, receber o feedback entre mulheres e homens, por exemplo? Uma mulher tem mais facilidade de dar ou tem mais dificuldade? Como é que é isso? Ou não tem relação com gênero? Veja bem, algumas coisas têm sim relação com gênero e outras coisas, ali, não têm relação com gênero. A dificuldade de fornecer feedback, ela é limitada de pessoa para pessoa, independente de gênero. Né? A pessoa tem que desenvolver, e a única forma de desenvolver é fazer feedback. Então, peraí, dá uma pausa na sua pergunta que a gente está com o ouvinte aqui. Boa noite, quem fala? Vamos ver que gênero é. Oi, boa noite. Ivani falando. Oi, Ivani, tudo bem? Tudo bem, e vocês aí? Tudo bom, você está por onde hoje? Tô voltando da universidade, tô no trânsito, na radial. Ah, legal, Ivani. Fala pra gente, qual a sua pergunta? Olha, é o seguinte, assim, eu não tenho dificuldade em dar feedbacks para minha equipe. Eu mantenho relatórios de produtividade e eu estou sempre apontando, né, o desenvolvimento da equipe e dando feedbacks não só da equipe como um todo, mas pontuais, né, personalizados. Certo. A minha dificuldade é quando eu dou um feedback que normalmente é elogioso, mas às vezes você tem que pontuar algumas falhas. E aí aquele membro da equipe começa a sessão de justificativa, sabe? Sim. Eu falei, mas porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Eu normalmente fico um pouco. É uma coisa que me irrita um pouco, né? Eu acho que faz parte do ser humano até justificar os seus erros, tentando passar a responsabilidade para os outros. Eu queria saber como lidar com isso. Legal, Ivani. O Edu vai responder sua pergunta aqui. Brigadão, viu? Tá, ok, muito obrigada. Boa sorte aí. Boa noite, Ivani. Com prazer respondo para você. Com certeza você fica irritado e eu já fiquei só de escutar você falando, né? Porque a justificativa é inerente ao ser humano, né? A pessoa quer justificar os porquês das coisas aconteceram. O porquê isso aconteceu por causa disso ou por causa daquilo. Bom, isso nós já sabemos. Como é que você lida com isso? Tem que ouvir. Tem que ter paciência e ouvir. E uma escuta ativa. Deixa ele descarregar toda essa vontade de justificar, deixa ele passar por isso, é a melhor saída, tá? Até como aproximação. Não interfira, né? Não diga, entendo, não diga nada. Simplesmente demonstre que você está ouvindo, claro, mas que você está focada na solução e não no problema. A justificativa, ela está sempre quase que todas as vezes calçadas no problema. E a pergunta que a gente faz depois disso ok, eu entendo tudo o que você falou, mas como você vai fazer para resolver? Né? É uma pergunta poderosa, né? Considerando, eu tenho mania até de anotar, viu, Edu, quando eu estou ouvindo. Sim. E aí eu faço uma breve retrospectiva. Considerando tal coisa, então, como é que vai ser resolvido? É uma coisa legal. Exatamente. E assim, jogar responsabilidade para a pessoa. Como você vai resolver isso? O que depender de mim, líder, de você, líder, não é, Ivani? Ok, você já vai fazer, está intrínseco isso. Agora, como ele vai fazer para resolver? Como nós podemos resolver isso? Né? Por exemplo, aquele funcionário que chega atrasado, né? Muitas vezes, dando um exemplo aí rápido. E aí você faz um feedback com ele, elogia, olha, você é um funcionário dedicado, eu gosto muito do seu trabalho aqui, nós somos muito unidos aqui dentro, você faz parte dessa união, porém, né? Você tem chegado atrasado, dia tal, tem que ser muito pontual nisso, né? E o que você vai fazer a respeito? Claro, ele vai se justificar, ele vai falar assim, olha, eu tenho que levar meu filho para a escola. E assim, de manhã eu não tenho quem leva, sabe como é, e aquela correria, e de vez em quando não dá tempo, e eu acabo chegando atrasado. Ok, eu entendo. Como você vai resolver isso? Eu não posso ter você chegando atrasado.
Você entende? Eu entendo, mas eu não tenho condições. Ok, mais uma vez, como é que você vai fazer para resolver isso? Vamos lá, busque uma alternativa com você, com a sua vida, com o seu dia a dia, com tudo que você tem de recursos para resolver essa situação, porque não pode chegar atrasado, os outros não chegam, não é? É isso aí, Vani. Legal. Mais alguma dúvida? Mande aí pra gente. Legal, Edu. Agora que continua a questão da mulher aí. Tem diferença da mulher dando feedback? Vamos lá, vamos resgatar. E já o pessoal liga aqui de novo. Vamos resgatar. Então, não tem diferença, basicamente, na dificuldade em se dar feedback. Porém, quando você vai fornecer feedback para o gênero feminino, para as mulheres, não é? Elas têm uma coisinha chamada sensibilidade que tem que ser levada em conta. E essa sensibilidade, ela fala muito mais alto dentro da mulher do que do homem. Pela nossa criação, pela nossa sociedade, pela nossa história, por tudo aquilo que nós representamos. Será que existe uma exigência maior dentro do espírito aí feminino de ter que suprir a demanda? Exatamente. E essa sensibilidade, ela é muito positiva. Tanto que as mulheres são brilhantes no que elas fazem. Né? Nós, homens, estamos ficando para trás. As mulheres são mais dedicadas, elas conseguem perceber muito melhor as coisas por causa da sensibilidade. O homem é mais objetivo. Então, com o homem, normalmente, se pode ser mais objetivo um pouco. E com a mulher, um pouco menos objetivo. Nós temos que conhecer a pessoa que nós estamos dando feedback. Né? Buscar conhecer a pessoa, buscar saber o mínimo a respeito dela. E partindo do princípio que é uma mulher, tem que se ter esse cuidado, digamos assim. Aguçar a percepção. Porque elas são poderosíssimas, as mulheres. Nós somos. Exato. São poderosíssimas, porém, elas têm o aspecto sensibilidade que não está no homem. E elas têm ainda um agravante nisso. Nossa, tem mais? Tem mais agravante. Nossa. E vocês sabem disso, mulheres. Poxa, vocês têm períodos onde vocês estão mais sensíveis, né? E se o líder percebe... Como é que está o seu ciclo menstrual? Antes de agendar a data, né? Na sua sensibilidade líder, você vai perceber que a pessoa não está bem. Né? Você começa a falar alguma coisa, a pessoa começa a chorar, por exemplo, você tem que interromper. Tem gente que não, que toca em frente, né? Ô Edu, me conta uma coisa falando disso. Você já passou por uma saia justa nesse sentido? Muitas. Conta para nós uma aqui para a gente se divertir um pouco. Nossa, eu passei por muitas quando eu era executivo. Olha, eu já passei até de mau cheiro, assim, dar feedback de mau cheiro da pessoa, né? Mulher, inclusive. Nossa, muitos. Eu estou tentando resgatar uma aqui. O menos pior, né? O menos traumático. E como eu gostava muito da feedback, muitas vezes sobrava para mim os feedbacks piores, né? Às vezes até de equipe de colegas, né? Que eu tinha que entrar no assunto e tal. Mas eu tive uma funcionária que ela apresentou aquele mau odor axilar, ou seja, né, o CC, né, o básico. E ela não percebia. E o colega que trabalhava com ela, e veja só, ela era uma gerente, e eu era acima dela, né? E o colega que trabalhava com ela chegou para mim e falou assim, ninguém aguenta, né? Porque a asa tá demais, né? O pessoal até exagera, né? E aí eu falei, bom, eu vou ter que falar alguma coisa. E eu não tinha intimidade com essa pessoa para falar alguma coisa, né? Então, eu fui trabalhar com essa pessoa, constatei, foi a primeira atitude que eu tive, constatar, de fato. E é um assunto sério, apesar de ser engraçada a situação, mas é sério. Tanto esse quanto mau hálito. Mau hálito também, exatamente. O mau hálito pode ser um dia que a pessoa está com mau hálito, mas tem gente que tem mau hálito constante, né? Eu tive também um caso desse, mas foi um rapaz. Nesse caso foi uma menina. E eu falei assim, olha, você está percebendo um cheiro diferente no ar? Ela falou, não. Eu falei, agora eu me ferrei, né? Como é que eu vou? Né? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Mas eu estou. Você costuma usar desodorante? Falei para ela. Ela falou assim, mais ou menos. O senhor está sentindo alguma coisa? Falou para mim. Né? Nessa hora a gente vira senhor imediatamente, viu, gente? Eu falei assim, eu tô. E eu gostaria que você perguntasse para uma pessoa de uma intimidade maior sua se ela percebe alguma coisa. Porque você trabalha conosco, e aí fiz todo aquele trabalho, né? Que eu chamo de o trabalho do
do hambúrguer, né? Pão grande em cima, carne, que é o que você precisa falar para a pessoa, e pão pequenininho embaixo. Quer dizer, sai falando, entra elogiando, entra no assunto e depois sai elogiando novamente. Sai aí eu falando falei, que você acredita que ela vai conseguir mudar isso. e eu acredito, e incentivando a pessoa. E a pessoa fica constrangida? Fica, mas você tem que aguentar. Né? E porque é para o bem dela. Bem, exatamente. E toda conversa deve ser conduzida para esse lado. Se eu chegasse falando, olha, a tua asa vou te contar, hein? Né? Ou então passasse numa farmácia, comprasse desodorante e falasse, deixa eu te apresentar, esse aqui é o desodorante. Eu acho que esse tipo de pode. feedback é bem mais difícil do que os relacionados a indicadores, né? Coisas que são ali mensuráveis, Exato. não é verdade? Exatamente. Os indicadores de gestão e tudo mais, eles nos dão aquilo, né? Você está vendo o cenário. Então, a pessoa, mesmo que ela tente contestar, ela só vai conseguir, no máximo, justificar, como a nossa ouvinte falou ali. Mas se você mostrar para ela, né? E mostrar que o foco dela não pode mais ser naquilo, tem que ser na mudança daquilo. O feedback serve para isso. É para você mudar o foco da pessoa, sair do problema e a pessoa ir para a solução do problema. Legal. Seja no aspecto pessoal, no aspecto... Mas Seja os pessoais são os piores. Eu também acho. Agora, para a gente ir fechando aqui, que daqui a pouco a gente já está acabando, nós temos nosso apoiador, a Expo Eventos Premium, que ajuda nossos ouvintes, fornecendo, né, uma série de coisas muito legais, que são treinamentos, eventos que a Expo faz e que todo mundo pode saber entrando no site da Expo Eventos Premium. Busca lá no Google, se informa, se cadastra, coloca seu nome na lista para receber. Além disso, a Expo também ajuda as pessoas que querem se apresentar melhor nesse universo de falar em público. Então, pessoal, liga lá na Expo. E falando em treinamento, eu gostaria de saber dos seus treinamentos. Fala um pouquinho para a gente. A gente tem aí mais 2 minutinhos. Como é que você trabalha essa questão do feedback, da liderança no teu treinamento, e dá teu contato pessoal que tiver interesse em te conhecer mais de perto? Ok, vamos lá. Bom, para entrar em contato comigo é muito fácil, minha gente. www.sucessotd de treinamentodesenvolvimento.com.br. Ali você acha meu e-mail, acha tudo que você precisar, meu telefone, o tal do WhatsApp ou Zap, comumente, como o pessoal vem falando, né? Sim. Aí você consegue me contatar. Eu desenvolvo treinamentos, eu sou um discípulo e sou chancelado pelo John Maxwell, eu uso a filosofia de John Maxwell aqui no Brasil, né? Sou certificado por ele lá nos Estados Unidos para desenvolver treinamentos de liderança, né? Minha expertise não é só em liderança, eu também tenho expertise em vendas, em atendimento, né? E também faço palestras, tanto para liderança como para motivação, né? Eu tenho lá a minha palestra Atitude do Albatroz, né? Que é super legal, gente. Só contratando para ver, é maravilhoso, tá? Eu até canto uma música para vocês no final. A voz que vocês estão escutando não é essa da música, tá? Eu canto muito muito melhor do que isso. Então, é assim que eu desenvolvo o meu trabalho. É só no Facebook, né? facebook.com/Edu H. Rodrigues, tudo junto, Edu H. Rodrigues. Lá, curte lá minha página, vocês diariamente vão receber alguma frase de incentivo, alguma coisa que possa servir para vocês. Inspiradora. E assim, eu faço isso com muito amor. Eu tenho amor para me dedicar a essas coisas, né? E quando a gente tem amor, a gente pensa assim, se uma palavra que eu disser aqui, seja aqui na Rádio Mundial, seja aqui para ler, ou para minha esposa, ou para o meu filho, ou para os meus amigos, ou para as pessoas que me ouvem nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que mude a vida dessa pessoa para melhor, esse é o meu ganha-pão de verdade, tá, gente? Essa é a tua missão cumprida. Minha missão cumprida, exatamente. Edu, tá acabando aqui, acabou nosso tempo. Eu quero te que agradecer rápido. muito a presença. Puxa, estou à disposição, muito obrigado, é um prazer. E falar para os nossos ouvintes que a Simone está mandando um beijo para todo mundo lá do hospital, para vocês que nos acompanham sempre, torçam aí para que ela saia logo, semana que vem esteja conosco. E na semana que vem, continuando com liderança, a gente vai falar sobre prevenção jurídica. Vamos estar aqui com 2 doutores que vão falar um pouquinho sobre, inclusive, a proteção e
toda a questão de prevenção jurídica para a liderança empreendedora, principalmente. Então, pessoal, não percam, semana que vem estaremos aqui ao lado delas. Um beijo, até semana que vem. Vai lá no Face. Tchau.